Eu não conseguia parar de sorrir enquanto olhava ao redor do restaurante. Tudo estava perfeito, a decoração, a comida, a música. Depois de 3 anos de namoro, Dan e eu finalmente ficamos noivos, e hoje à noite era nossa festa de noivado. Em apenas 3 meses, estaríamos casados. Meu nome é Jenna, tenho 28 anos e sou executiva de marketing na Collins & Brigg. Conheci Dan no trabalho, há 3 anos, quando ele entrou para o nosso time de TI. Nos demos bem logo de cara durante um retiro da empresa, e o resto é história. Hoje à noite, estávamos cercados por nossos amigos mais próximos e familiares para celebrar o nosso casamento que se aproximava. Quer dizer, a maioria da minha família. Meus pais, Robert e Linda Carter, estavam aqui, mas com sorrisos um pouco forçados. Minha irmã mais nova, Maya, também estava presente, parecendo entediada como sempre. Ela não parava de mexer no celular novo, provavelmente o terceiro iPhone que comprou este ano depois de perder ou quebrar os anteriores. Nunca fomos muito próximas, e nosso relacionamento só ficou mais complicado com o tempo. Posso ter a atenção de todos, por favor? Minha mãe bateu levemente a colher contra o copo e, aos poucos, a conversa no salão foi diminuindo. Quero parabenizar minha linda filha Jenna e seu maravilhoso noivo, Dan. Que o casamento de vocês seja cheio de amor e felicidade. Todos levantaram os copos e brindaram. Sorri para Dan, apertando sua mão debaixo da mesa. Também tenho um anúncio importante para fazer, minha mãe continuou. Algo no tom dela fez meu sorriso vacilar. Depois de conversarmos muito sobre isso, Robert e eu decidimos que vamos. O salão ficou em silêncio. Eu ri, achando que era uma piada. Essa foi boa, mãe, mas esse dinheiro é meu, e eu não vou dar para ninguém. O rosto dela ficou sério. Isso não é uma piada, Jenna. Sua irmã vai se casar alguns meses depois de você e precisa desse dinheiro mais do que você. Senti meu rosto esquentar. Do que você está falando? Esse dinheiro é meu. Querida, você ganha bem, e Dan também está estável. Já a Maya e o noivo dela não têm muito. Ela também merece ter o casamento dos sonhos. Você só pode estar brincando. Levantei as mãos, sentindo-as tremer. Esse dinheiro está na minha conta pessoal. Você não pode simplesmente decidir dar ele para Maya. Maya quase derrubou a cadeira ao se levantar. Não seja tão egoísta, Jenna. Você poderia ter oferecido dividir comigo há muito tempo. Você sabe que eu preciso mais do que você. Esse dinheiro é para o nosso casamento e para a entrada de uma casa. Respondi firme. Dan e eu estamos planejando algo simples, sendo responsáveis. Ah, porque sua irmã não vive modestamente, né? Minha mãe rebateu, exaltada. O salário dela é baixo, o noivo dela não ganha muito, e ela merece um casamento lindo. Cruzei os braços, olhando direto nos olhos dela. Pode dizer o que quiser, mas eu não vou te dar o meu dinheiro. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Então nos vemos no tribunal. Ela disparou, pegando a bolsa e saindo do restaurante. Meu pai e Maya foram atrás dela. Minha mente voltou no tempo. Quando eu tinha 16 anos e Maya, 13, nossos pais abriram essas contas pra gente, dizendo que poderíamos acessar o dinheiro aos 18 e usá-lo para o que quiséssemos. Quando fiz 18 anos, entrei em uma universidade pública com uma bolsa parcial. Trabalhei duro no ensino médio e minhas boas notas valeram a pena. Eu sempre fui cuidadosa com o dinheiro do fundo, usando só o que precisava para pagar a faculdade e guardando o resto. Com o tempo, a conta até cresceu com os juros. Sempre fui responsável, planejando com antecedência e pensando no meu futuro. Maya, por outro lado, fez diferente. Quando chegou a vez dela, escolheu uma faculdade particular caríssima. Lembro do dia em que ela anunciou no jantar. Entrei para Princeton. Gritou, balançando a carta de aceitação. Meus pais ficaram radiantes. Estamos tão orgulhosos de você, querida, minha mãe disse. Use o seu fundo como precisar. O detalhe é que Maya nunca foi muito focada nos estudos. Passava a maior parte do tempo em festas e fazendo compras. 2 anos depois, desistiu da faculdade, já tendo gastado uma boa parte do fundo com mensalidades e um estilo de vida luxuoso. Lembro até hoje da ligação que recebi dela.
Isso tudo é uma perda de tempo, disse, despreocupada. Tive uma ideia de negócio que vai me deixar rica de qualquer jeito. A tal ideia era abrir uma boutique online vendendo roupas de yoga caras, desenhadas por ela mesma mesmo sem ter experiência nenhuma em design. Ela torrou o que restava do fundo alugando uma loja chique, contratando um fotógrafo profissional para fazer fotos dos produtos e organizando uma festa de lançamento luxuosa, com champanhe e até convidados famosos pagos para comparecer. O negócio faliu em 6 meses. Ela não se preocupou em pesquisar o mercado nem fazer um plano de negócios. No fim, a única coisa que sobrou do fundo foi um carro caro que ela comprou por impulso, achando que o sucesso era garantido. Pelo menos saí dessa com um carrão, disse quando comentei sobre sua situação financeira. Para de se preocupar tanto, alguma coisa vai dar certo. Essa sempre foi a filosofia de vida da Maia: agir primeiro, se preocupar depois. Ou melhor, deixar os outros se preocuparem por ela. Me formei, consegui um ótimo emprego na Collins e Bright, fui crescendo na carreira e conheci Dan. A vida estava indo bem, e eu planejava meu futuro com cuidado. Guardei a maior parte do meu fundo e vi ele crescer com os juros. Dan e eu conversamos bastante sobre como usá-lo, parte para o nosso casamento simples e o resto como entrada para a nossa primeira casa. Enquanto isso, Maia começou a namorar um cara chamado Tyler, que trabalhava em uma loja de celulares. Depois de apenas 6 meses juntos, eles ficaram noivos e planejavam se casar poucos meses depois de Dan e eu. Fiquei feliz por ela, mesmo sem conhecer Tyler direito. Mas nunca imaginei que ela tentaria pegar o meu dinheiro para bancar o casamento dela. Naquela noite, depois da nossa desastrosa festa de noivado, finalmente consegui dormir. Ignorei a ameaça dos meus pais, achando que a lei estava do meu lado. Eles não podiam simplesmente tomar meu dinheiro. Eu não fazia ideia de como estava errada. Nos dias seguintes ao fiasco da festa, meu celular não parava de vibrar com notificações. Meus pais estavam furiosos. Eram ligações, mensagens de texto e áudios, todos dizendo a mesma coisa, que eu tinha traído minha família, que era egoísta, ingrata e que me arrependeria da minha decisão. 2 semanas depois, encontrei um envelope oficial na minha caixa de correio. Meu estômago revirou quando vi que era de um escritório de advocacia, Patterson, Weber e Associates. Dentro, havia uma declaração de reivindicação dos meus pais. Não acredito que eles fizeram isso. Sussurrei, afundando no sofá. Eles realmente estavam me processando. Mais tarde naquele dia, recebi um e-mail de um advogado chamado James Weber, oferecendo uma reunião para um acordo antes do julgamento. Fiquei curiosa para saber que tipo de argumento legal meus pais achavam que tinham. Então, aceitei a reunião. No dia seguinte, sentei em frente aos meus pais e ao advogado deles em uma sala de conferências fria e impessoal. Minha mãe evitava me olhar nos olhos, e meu pai tinha uma expressão séria e fechada. Vamos deixar uma coisa bem clara, disse, olhando diretamente para o advogado. Tenho toda a documentação provando que sou a única dona desse dinheiro. O fundo foi criado para mim quando eu tinha 16 anos, e passei a ter controle total dele aos 18. Não existe nenhuma base legal para essa alegação. O advogado, um homem de meia idade, com pouco cabelo e óculos grossos, pigarreou antes de falar. Seus pais alegam que havia um acordo verbal de que esse dinheiro seria usado exclusivamente para pagar a faculdade. Soltei uma risada de incredulidade. Isso não é verdade. Nunca houve qualquer restrição sobre como o dinheiro poderia ser usado. O que sua mãe me disse foi que você os enganou, ele continuou. Eles não entenderam completamente o que estavam fazendo quando criaram esse fundo para você. Isso é ridículo, rebati. Eles criaram fundos idênticos para mim e para Maia. Como assim não entenderam o que estavam fazendo? Minha mãe finalmente resolveu falar, sua voz fria e controlada. O acordo verbal era que o dinheiro seria apenas para pagar a faculdade. Você violou esse acordo ao usar só uma parte para os estudos. Respirei fundo, tentando manter a calma. Vocês não têm nenhuma prova de que esse dinheiro era restrito apenas para despesas da faculdade. O fundo foi dividido igualmente entre mim e a Maia. A única diferença é que eu fui responsável com o meu, enquanto ela desperdiçou o dela. Bom, não estamos aqui para discutir as falhas de ninguém, o advogado interrompeu, tentando soar diplomático. Estamos aqui para negociar um acordo. Não vai ter acordo nenhum,
respondi firme. Esse dinheiro é legalmente meu, e eu pretendo usá-lo para meu casamento e a entrada da nossa casa, conforme planejado. O rosto da minha mãe se contorceu de raiva. Então nos vemos no tribunal, ela disse friamente. Nos meses seguintes, a batalha judicial consumiu minha vida. Contratei uma ótima advogada, Emily Ramírez, que me garantiu que o caso era simples. Eles não têm base legal para isso, ela disse, depois de analisar todos os meus documentos. O dinheiro foi dado a você sem nenhuma condição. A alegação de que havia um acordo verbal para usar apenas na faculdade não se sustenta sem provas. Então por que o advogado deles está deixando isso ir adiante? Perguntei, confusa. Eles não estão só jogando dinheiro fora com honorários advocatícios que nunca vão recuperar. Emily deu de ombros. Às vezes, as pessoas insistem em casos que não podem ganhar porque estão movidas pela emoção. O advogado provavelmente desaconselhou, mas eles quiseram seguir em frente. O caso se arrastou por meses. Foram depoimentos, audiências e uma montanha de papelada. Toda vez que eu via meus pais no tribunal, eles me olhavam como se eu fosse uma estranha. Maia também compareceu a algumas audiências, sentada atrás dos nossos pais, com um olhar presunçoso que me fazia ferver por dentro. Durante uma audiência tensa, Maia foi chamada para testemunhar. Nossos pais sempre deixaram claro que o dinheiro era só para educação, ela afirmou com convicção. Minha advogada não perdeu tempo. Você usou todo o seu fundo para a faculdade? Perguntou Emily, olhando diretamente para ela. Maia se mexeu desconfortável. Bem, não tudo. Na verdade, você abandonou a faculdade depois de 2 anos, correto? E usou o restante do seu fundo para abrir um negócio e comprar um carro? Isso não vem ao caso, Maia respondeu, exaltada. É totalmente irrelevante, Emily insistiu. Se os fundos eram realmente apenas para educação, por que você pôde usar o seu para um empreendimento comercial e um carro pessoal? Maia não soube responder. Durante todo esse processo, Dan foi meu maior apoio. Ele foi a todas as audiências, me segurou quando chorei de frustração e nunca, nem por um segundo, sugeriu que eu desistisse só para acabar logo com aquilo. Toda essa situação estava acabando comigo. Eu já tinha gasto milhares em honorários advocatícios, o estresse estava afetando meu trabalho e nossos planos de casamento. O que deveria ser um dos momentos mais felizes da minha vida tinha virado um verdadeiro pesadelo. Faltando pouco tempo para a audiência final no tribunal, recebi uma ligação inesperada da minha tia Susan, irmã da minha mãe. Gena, querida, quero que você saiba que nem todo mundo na família concorda com o que seus pais estão fazendo, ela disse com a voz preocupada. Isso tudo é um absurdo. Você trabalhou duro, economizou seu dinheiro. Maia gastou o dela sem pensar, e agora seus pais querem tirar o seu para cobrir os erros dela? As palavras dela significaram mais para mim do que eu conseguia expressar. Obrigada, tia Susan. Tem sido muito difícil. Eu sei, querida, e tem mais uma coisa que você precisa saber. Sua mãe tem dito para a família que você está sendo egoísta e cruel com a Maia. Ela está tentando colocar todo mundo contra você. Senti uma nova onda de mágoa. Por que ela faria isso? Sua mãe sempre teve um ponto cego quando se trata da Maia, minha tia disse com gentileza. Ela sempre protegeu, sempre deu desculpas. Eu amo a sua irmã, mas ela nunca teve que lidar com as consequências dos próprios erros, porque seus pais sempre passaram a mão na cabeça dela. Depois que desliguei, fiquei sentada no sofá por um longo tempo, pensando no que minha tia tinha dito. Ela estava certa. Meus pais sempre trataram a Maia de um jeito diferente. Quando éramos crianças, ela nunca era castigada, enquanto eu sempre tinha que seguir regras rígidas. Quando crescemos, qualquer pequena conquista da Maia era celebrada como algo incrível, enquanto os meus sucessos eram simplesmente esperados, como se não fossem nada demais. O dia da audiência final chegou. Sentei ao lado da minha advogada, observando enquanto o juiz analisava todas as provas. Meus pais e Maia estavam na mesa do outro lado, evitando meu olhar o tempo todo. Depois do que pareceu uma eternidade, o juiz finalmente falou. Após revisar todas as evidências apresentadas, não encontro base para a alegação dos demandantes de que os fundos em questão eram restritos exclusivamente para fins educacionais. A documentação deixava bem claro, eu, Gena Carter,
Era a única dona legal daquela conta e tinha todo o direito de usar o dinheiro como quisesse. Senti um alívio imenso. Eu tinha vencido, exatamente como minha advogada, Emily, tinha previsto. Mas quando olhei para os rostos furiosos dos meus pais e vi Maya chorando com cara de vítima, percebi que, embora tivesse ganhado a batalha no tribunal, tinha perdido minha família no processo. Do lado de fora do tribunal, minha mãe passou direto por mim, sem nem me olhar. Meu pai abraçou Maya, que chorava dramaticamente em um lenço. Espero que você esteja feliz agora, ele disse friamente enquanto me ignorava e seguia em frente. Mas eu não estava feliz. Eu tinha gastado milhares em advogados, passado meses vivendo sob estresse, no fim das contas, para quê? Apenas para provar que eu estava certa? Aquela vitória parecia vazia. As semanas depois do julgamento foram estranhamente silenciosas. Nenhuma ligação furiosa. Nenhuma mensagem desagradável. Nenhum parente me procurando para me chamar de egoísta. O silêncio era quase mais perturbador do que toda a briga tinha sido. Mesmo assim, enviei os convites do casamento para meus pais e para Maya. Mas, como já esperava, eles nem responderam. O que me surpreendeu foi o que aconteceu depois. Tudo começou com uma ligação do meu primo Ryan. Ei, Jenna, só liguei para saber como você está? Sinto muito pelo fim do seu noivado. Meu estômago revirou. Do que você tá falando, Ryan? Dan e eu estamos bem. O casamento tá de pé. Mas sua mãe me ligou semana passada dizendo que você cancelou tudo porque o Dan te traiu. Na hora seguinte, meu celular não parou de tocar. Uma enxurrada de mensagens e ligações de convidados perguntando o que tinha acontecido e por que o casamento tinha sido cancelado. Descobri que minha mãe estava espalhando essa mentira para todo mundo na nossa lista de convidados. Alguém até usou o e-mail dela para enviar mensagens falsas confirmando o cancelamento. O casamento foi cancelado, meu primo me disse. Recebi um e-mail na quinta-feira passada. Na mesma hora, corri para verificar minha caixa de e-mails, mas não encontrei nada. Alguém tinha criado uma conta falsa no meu nome. Com as mãos tremendo de raiva, liguei para minha tia Susan, que sempre sabia de tudo o que rolava na família. Ah, querida, eu ia te ligar, ela disse assim que atendeu. Sua mãe está contando para todo mundo que você e o Dan terminaram porque ele te traiu. Ela disse que você tem vergonha de admitir para as pessoas. Fiquei enjoada só de pensar que minha própria mãe e minha irmã estavam tentando sabotar meu casamento, espalhando mentiras cruéis sobre Dan e até enviando falsos avisos de cancelamento para nossos convidados. Passei o dia inteiro ligando para cada pessoa da nossa lista, explicando que o casamento ainda estava de pé e que aqueles e-mails eram falsos. A maioria das pessoas entendeu, mas dava para sentir a confusão na voz delas. Como alguém da minha própria família poderia fazer isso? Por quê? Me perguntavam. A resposta era simples, eles estavam amargurados por terem perdido o processo. Expliquei dezenas de vezes que meus pais queriam que eu entregasse meu dinheiro do casamento para minha irmã usar no casamento dela. Quando achei que as coisas não poderiam piorar, pioraram. 3 dias depois, Dan entrou no nosso apartamento com um rosto pálido. Seus pais acabaram de ligar para minha irmã, ele disse, ainda tentando processar o que tinha acontecido. Eles disseram que tem provas de que você me traiu. Senti um nó no estômago. Como assim provas? Quando minha irmã não acreditou, eles enviaram fotos. Dan me mostrou as imagens no celular. Não consegui evitar uma risada, mesmo no meio daquela situação absurda. Eram montagens mal feitas no Photoshop. Uma mulher qualquer, mas com meu rosto mal colado na cabeça dela, aparecia ao lado de um homem aleatório. Seus pais realmente acreditam nisso? Perguntei, ainda chocada. Claro que não, Dan suspirou. As fotos são tão ridículas que nem tem como levar a sério. As edições eram tão mal feitas que até uma criança perceberia que eram falsas. Dan passou a mão nos cabelos, frustrado. Minha irmã e o marido estão preocupados com o que mais sua família pode tentar fazer, ele disse. Eles sugeriram que contratássemos segurança para o casamento. Era uma boa ideia. A última coisa que eu queria era minha família aparecendo de surpresa e causando uma cena no meu grande dia. Entramos em contato com uma empresa especializada e contratamos 2 seguranças para vigiar a entrada.
Nos enviem fotos das pessoas que vocês querem manter afastadas, disse o gerente da segurança. Foi surreal enviar fotos dos meus próprios pais e da minha irmã, mas depois de tudo que eles fizeram, eu não podia arriscar tê-los no meu casamento. Com o grande dia se aproximando, tentei me concentrar nas coisas boas. Apesar das tentativas da minha família de nos sabotar, quase todos os nossos convidados confirmaram presença. Dan e eu conseguimos um lindo local dentro do nosso orçamento, e tudo estava pronto para uma cerimônia modesta, mas elegante. Na noite anterior ao casamento, senti um aperto no peito. Meu pai não estaria lá para me levar até o altar. Mas, felizmente, meu tio Robert, irmão dele e um dos poucos que me apoiaram durante tudo isso, se ofereceu para me acompanhar. Na manhã do casamento, acordei com uma mistura de ansiedade e empolgação. E se minha família tentasse outra coisa? E se eles conseguissem enganar a segurança? A cerimônia estava marcada para as 14 horas. Por volta das 13h30, os convidados começaram a chegar e foram acomodados no jardim, onde montamos fileiras de cadeiras brancas em frente a um arco coberto de flores. Da suíte nupcial, espiava pela janela, observando nossos amigos e familiares se reunindo. Às 13h45, bateram na porta. Senhorita Carter? Era um dos seguranças. Meu coração acelerou. Achamos que a senhorita gostaria de saber. Acabamos de deter uma jovem tentando entrar pelos fundos. Ela bate com a foto que você nos forneceu. Era sua irmã. Meu coração disparou. Ela estava sozinha? Perguntei. Sim, mas estava carregando uma lata de tinta vermelha. Nós a detivemos no escritório de segurança. Uma onda de raiva tomou conta de mim. Tinta vermelha? Maia queria estragar meu vestido de noiva? Ou talvez jogar tinta por todo o local da cerimônia? Só de pensar nisso, senti um enjoo. Você quer prestar queixa? Podemos chamar a polícia? Perguntou o segurança. Fiquei em silêncio por um momento. Maia merecia enfrentar as consequências, pela primeira vez na vida. Mas isso significaria polícia no meu casamento. Um boletim de ocorrência. Talvez até outro processo. Não. Não, respondi, suspirando. Só garanta que ela não entre. E verifique se meus pais estão tentando fazer o mesmo. O segurança assentiu e saiu. Me joguei na cadeira, sentindo o tecido do vestido farfalhar ao meu redor. Você está bem? Minha amiga Tara se ajoelhou ao meu lado. Minha própria irmã tentou arruinar meu casamento com uma lata de tinta. Minha voz saiu vazia. Como eu deveria estar bem com isso? Não deixando ela vencer, Tara disse firme. Você está prestes a se casar com um homem incrível que te ama. Você tem amigos e família aqui que te apoiam. Não deixe a amargura da sua irmã estragar esse dia. Ela estava certa. Respirei fundo, arrumei minha maquiagem borrada pelas lágrimas e me levantei. Vamos fazer isso, disse, determinada. A cerimônia foi linda. Enquanto caminhava pelo corredor no braço do meu tio, vi Dame esperando sob o arco de flores. Seu rosto se iluminou ao me ver. Naquele momento, todo o drama com minha família desapareceu. Era o nosso dia. Nada poderia arruiná-lo. Trocamos votos, prometendo nos amar e apoiar nos bons e maus momentos. Quando Dan deslizou o anel no meu dedo e o celebrante nos declarou marido e mulher, uma onda de pura felicidade tomou conta de mim. A recepção foi exatamente como sonhamos, comida deliciosa, risadas e muito amor ao nosso redor. A música estava ótima, e estávamos cercados por pessoas que realmente se importavam conosco. Vários convidados comentaram sobre como tudo estava lindo, apesar das circunstâncias, claramente se referindo ao drama com minha família. Enquanto a noite chegava ao fim e Dan e eu nos preparávamos para partir para nossa lua de mel, não pude deixar de me perguntar. O que passava na cabeça da minha irmã quando ela apareceu para tentar sabotar meu casamento? Como chegamos a esse ponto? Será que ela sempre teve tanta raiva de mim assim? Afastei esses pensamentos. Dan e eu corremos sob uma chuva de arroz até o carro que nos esperava. Era o começo da nossa nova vida juntos, e eu me recusei a deixar a amargura da minha família estragar isso. Nossa lua de mel foi exatamente o que precisávamos, 2 semanas em uma praia paradisíaca, bem longe de qualquer drama familiar.
Quando voltamos, decidi deixar toda essa confusão para trás e focar em construir a nossa vida. Um mês depois do casamento, encontrei minha prima Jack no supermercado. Você soube do casamento da Maya? Ela perguntou. Balancei a cabeça. Não estamos exatamente nos falando. Seus pais fizeram um empréstimo enorme para bancar tudo. Vai ser no Grand Hotel, no centro. Super chique. Eles contrataram um chefe famoso de Nova York, um quarteto de cordas, enfim, estão fazendo tudo. Não consegui segurar a risada. É claro que eles fariam um casamento extravagante para Maya, mesmo que isso significasse se afundar em dívidas. Você iria se ela te convidasse? Jack perguntou. Depois que ela tentou arruinar meu casamento com uma lata de tinta? Sem chance. Não que isso importasse. Eu sabia que nunca receberia um convite. E, para ser sincera, isso era um alívio. Pelos rumores da família, muitos parentes se recusaram a ir ao casamento de Maya, incomodados com a forma como meus pais e minha irmã me trataram. A vida seguiu. Dan e eu usamos meu fundo de casamento exatamente como planejamos. Nosso casamento foi simples, mas cheio de amor. E, no fim das contas, isso era tudo que realmente importava. Colocamos o resto do dinheiro como entrada em um lindo apartamento. Com nossas rendas combinadas, a hipoteca era tranquila de pagar, e estávamos investindo em algo nosso, em vez de gastar dinheiro com aluguel. Às vezes, eu pensava em entrar em contato com meus pais, principalmente em datas especiais, como feriados ou meu aniversário, quando a ausência deles era mais forte. Mas então eu lembrava do olhar da minha mãe no tribunal. Ou do fato de que minha irmã tentou estragar o dia do meu casamento. E a vontade passava. Se um dia eles quiserem se reconciliar, vão ter que se desculpar de verdade primeiro, eu disse para Dan quando ele perguntou se eu pensava em perdoá-los. E, sinceramente, não acho que isso vá acontecer. O casamento de Maya aconteceu e, pelo que ouvi, foi tão exagerado quanto o esperado. Mas muitos parentes simplesmente não foram. Meus pais gastaram uma fortuna que não tinham para dar a Maya o casamento dos sonhos dela, e isso só piorou ainda mais a situação financeira deles. 6 meses depois do nosso casamento, Dan foi promovido no trabalho. Comemoramos tirando um fim de semana para, finalmente, montar os móveis do nosso quarto de hóspedes. Quem você acha que vai ser nosso primeiro hóspede? Dan perguntou enquanto tentava encaixar uma gaveta da comoda da IKEA. Parei para pensar por um momento. Talvez um dia meus pais aparecessem. Talvez, um dia, Maya crescesse e percebesse o quão infantil tinha sido. Mas eu não ia contar com isso. Quem quer que seja, respondi, vai ser alguém que realmente se importe com a gente. Enquanto nos acomodávamos em nossa nova casa e na nossa vida de casados, percebi algo importante. Família não é só laço de sangue. Família é estar cercado de pessoas que te apoiam, te respeitam e querem o melhor para você. Meus pais e minha irmã fizeram a escolha deles. E eu também fiz a minha. A ganância e a mesquinharia falaram mais alto para eles do que o nosso relacionamento. Doeu, mas eu já tinha aceitado isso. Eu tinha Dan. Tinha amigos que estiveram ao meu lado. Tinha parentes que reconheceram o quanto tudo aquilo foi injusto. E, o mais importante, eu tinha permanecido fiel a mim mesma. Não cedi às exigências deles, nem deixei que me manipulassem. O dinheiro do meu fundo de casamento foi usado exatamente como Dan e eu planejamos, para começarmos nossa vida juntos de forma segura, sem dívidas desnecessárias. Enquanto olhava ao redor do nosso apartamento, para a vida que estávamos construindo, tive certeza de que fiz a escolha certa. Aquele dinheiro nos deu mais do que apenas um lar. Ele nos deu independência, segurança e a oportunidade de construir nosso futuro do nosso jeito. E isso era algo que eu não trocaria por nada. Nem mesmo pela aprovação da minha família.